Voltando aqui, gente, eu fiquei de falar do Leonardo da Vinci após a visita no Louvre, porque ele merece um comentário à parte. É o Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história da humanidade. O cara era pintor, era escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, botânico, músico, poeta. Então ele tinha muito conhecimento em diferentes áreas. Ele era um verdadeiro polimata. Essa palavra, na verdade, no dicionário deveria ter uma foto do Da Vinci do lado. E pegando a produção artística dele nessa parte de quadros, ele teria pintado apenas 25 quadros. Desses 25, 15 chegaram até nossos dias. Dos 15, 5 estão no Louvre. Eu passei em frente aos 5. Tirei foto e coloquei aqui de 2 especificamente. Da Mona Lisa, que é a sua obra de arte mais famosa. Ele pintou até o final da sua vida a Mona Lisa, e talvez seja a obra de arte mais conhecida do mundo, e de São João Batista. E colocando as imagens aqui, não é um ponto interessante? Se vocês repararem bem, ou não tão bem assim, eu acho até que é nítido, que o rosto em ambas as obras é parecido. E uma das teorias é de que ele teria sido inspirado no rosto do ajudante, um dos ajudantes do Amor da Vida do Da Vinci, que era o Salai. O Da Vinci ele era homossexual, o que na época era um grande problema. Ele chegou a enfrentar um processo e poderia ter sido condenado à morte. E ele conseguiu se safar por conta de influência política na época. A família Medici conseguiu ajudar ele, né? O Lourenço de Medici, se eu não me engano, mais especificamente. E ele tinha, nesse caso de amor aí com o Salai, era um caso de amor meio amor e ódio, porque parece que o Salai não era uma pessoa boa, enrolava muito o Da Vinci, pegava dinheiro dele. Talvez o Da Vinci tenha dado uns quadros pro Salai que vendeu por uma fortuna depois. Talvez até a Mona Lisa, tá, que foi parar na mão do Francisco I, porque ou ele comprou no final da vida do Da Vinci, ou comprou de quem o Da Vinci deixou esse quadro, que pode ter sido o Salai. E esse é um ponto importante a ser frisado, o fato de que os franceses não roubaram a Mona Lisa da Itália, que nem era Itália ainda, né? Era um monte de cidades independentes, pequenos reinos que ficavam o tempo todo guerreando entre si. O quadro ele foi comprado pelo soberano francês da época, Francisco I. E até o próprio nome Mona Lisa também cabe uma explicação quanto a ele. E também não é algo definitivo. Mas uma das teorias é de que o Da Vinci tenha sido contratado por um rico comerciante florentino de Florença para pintar um retrato de sua esposa. O nome do comerciante seria Francesco Giocondo e da esposa dele, Elisabeth Ghilardini. E o Da Vinci era um cara que fazia muita coisa, então ele demorava para fazer. Tanto que, se for pegar a produção artística dele em termos de quadros, foram 25 quadros. Isso é pouco, né? Comparado a artistas que só pintavam. E aí foi demorando para ficar pronto, foi demorando. Daqui a pouco o Francesco Giocondo falou, olha, não quero mais não. Mantém isso aí com você. O que teria deixado o Da Vinci até feliz, porque ele já tinha uma noção, ao que parece, que aquilo seria uma grande obra de arte, já tinha algumas coisas que outras obras não tinham na época, né, alguns efeitos diferentes, principalmente nos olhos. Vocês podem ver aqui que há um reflexo da luz nos meus olhos. Isso mostra para onde eu estou olhando. Na Mona Lisa ele tirou esse reflexo da luz, de modo que onde você estiver, numa sala com a Mona Lisa, vai parecer que ela está olhando para você. Era um efeito diferente, ninguém tinha feito ainda. E aí vem a questão do nome. Se o Giocondo encomendou um quadro de sua esposa com Da Vinci, a esposa do Giocondo é a Gioconda. E o nome da Mona Lisa é La Gioconda. Você vai achar também referência a ela pesquisando por esse nome. Agora, pensando em Mona Lisa. Mona, no idioma florentino da época, que foi o idioma que se tornou italiano no final das contas, né, graças à influência do Dante da Divina Comédia, Mona era dona. E nesse caso o quadro seria da Dona Elizabeth. Dona Mona, Elizabeth você corta, é Lisa, né? Elizabeth fica Lisa. Então seria Mona Lisa, La Gioconda, a mulher do Giocondo. E aí a questão da fama da Mona Lisa também é muito interessante. Porque lá no Louvre você tinha movimentação em frente a grandes obras. Você pega a Vênus de Milo, tinha bastante gente em frente. A Vitória de Samotrácia tinha muita gente. Alguns quadros específicos também. A Coroação do Napoleão, por exemplo, tinha bastante gente. A Coroa do Luís XIV, a Malu filmou, eu não filmei. Luís XV, aliás, também tinha muita. Só que nada comparado à Mona Lisa. É tanta gente para tirar foto na frente da Mona Lisa que eles organizam uma fila. E do final da fila até a frente é uma meia hora, pelo menos. Né? Então, é muita gente. E por que ela é tão famosa assim?
Olha, lá atrás, quando Francisco I comprou a Mona Lisa, o rei, a sua nobreza, apreciavam aquela arte e foram apreciando durante um tempo. Só que depois ela meio que caiu no esquecimento, né? Os movimentos artísticos vão mudando e você passa a apreciar mais algumas coisas, menos outras, e era mais uma obra. Até que um italiano chamado Vincenzo Perugia, um patriota que queria devolver à Itália tesouros artísticos que foram roubados durante a época das guerras napoleônicas pelos franceses, veio até aqui em Paris, foi no Louvre e no dia 21 de agosto de 1911 ele roubou a Mona Lisa. Ele teria colocado a Mona Lisa embaixo de uma cama de hotel e depois voltou com ela para a Itália. Ela ficou 2 anos desaparecida até ser recuperada em Florença. O Vincenzo Perugia ele foi preso, foi condenado à prisão, mas a pena foi atenuada e no final das contas virou um herói. O que ele não sabia é que não teve roubo napoleônico nenhum da Mona Lisa. Eles pegaram outras obras, de fato, mas a Mona Lisa, como já foi dito, ela foi comprada pelo Francisco I, muito provavelmente por uma oferta feita pelo próprio Da Vinci, que estava morando na França. Ou, em outras teorias, ali, como eu já disse, né, para alguém que pegou o quadro, herdou dele, como, por exemplo, o próprio Salai. Mas a questão é, não teve roubo. Em todo caso, para a fama da Mona Lisa, aquilo foi muito bom, foi uma montanha de holofotes sobre a Mona Lisa e a obra do Da Vinci. Então some, muita mídia falando que sumiu. Tem investigação, a mídia vai falando que tem investigação. Quando começa a esfriar o assunto, acha a Mona Lisa. Aí toda a mídia novamente fala que acharam a Mona Lisa. Volta para o Louvre, todo mundo quer visitar. Quanto mais gente visita, mais gente fala do assunto, aquilo passa para próximas gerações e até hoje a Mona Lisa colhe os frutos do roubo mal sucedido feito pelo Vincenzo Perugia. Então ele acabou dando muita publicidade para esse quadro. Eu até coloquei o ano de 1911 ali e pedi para vocês guardarem pelo seguinte: a gente lançou uma coleção de NFTs chamada CryptoSócio, que tem NFTs meus e da Malu. Os da Malu são menos, né? Para ela ser mais escassa, ser mais valiosa. E tem um NFT específico que eu acho bem interessante, que é a Malu de Mona Lisa. E adivinhem qual o número desse NFT? Vou colocar aqui depois. Chutem. Pois é, né? Não do ponto sem nó aqui. Então, o número 1911 fazendo referência ao roubo do Vincenzo Perugia. Tudo a ver. Malu, roubo, né? Mona Lisa, tá lá a foto. Perfeito. Agora, gente.